Boa noite. Queria comentar umas coisinhas sobre alguns últimos eventos, né, que aconteceram dentro da Igreja Católica. Acho que são coisas importantes, são coisas até que, assim, eu tenho um gosto especial pelo tema, então por isso eu comento aqui. Mas tem muito a ver com o nosso futuro, quanto igreja e católicos, cristãos em geral, né? Entre os dias 5 e 6 de julho, o Papa recebeu no Vaticano uma delegação de bispos da Igreja Greco-Católica Ucraniana, né? E eles discutiram uma série de questões ligadas à situação da Igreja na Ucrânia, trabalho missionário, o conflito armado da região, né? E o Papa foi muito elogiado no site dessa igreja sobre a forma como ele recebeu as pessoas e foi atencioso, deu tempo para o grupo ser bem recebido lá dentro. E três coisas foram discutidas ali. Uma foi uma possível visita do Papa à Ucrânia, que até o João Paulo II fez em 2001 e que deu muita confusão na época, né? Houve muito protesto dos ortodoxos em função da presença do Papa lá, acusando de que ele estava fazendo proselitismo. O outro é a beatificação do Andrei Sheptytsky, que foi um bispo da Igreja Greco-Católica, uma época super complicada, em que a Ucrânia, a chamada Rutênia, que é o oeste da Ucrânia, era uma parte do Império Austro-Húngaro, depois ficou independente, depois os bolcheviques anexaram a União Soviética, enfim. E ainda passou pela perseguição comunista. Ele é considerado um bem-aventurado pela igreja e estão discutindo sobre a possibilidade de beatificar. Depois, quem sabe, verá santo também. E o terceiro ponto foi a elevação da igreja a patriarcado. E esse é o ponto, acho que parece o mais sensível, né? Porque aconteceu agora, quem acompanha um pouco essa questão do mundo ortodoxo, da Rússia e até do mundo cristão em geral, dia 5 de janeiro, o patriarca de Constantinopla deu à igreja ortodoxa ucraniana, que era um ramo do patriarcado de Moscou, deu ela a autocefalia, ou seja, independência. Quer dizer que a igreja ortodoxa ucraniana passa a ser do patriarcado de Kiev, que existia antes, mas não era reconhecido, né? Então a igreja ortodoxa ucraniana de Moscou, essa ortodoxa do patriarcado de Kiev, que não era reconhecida, e mais a autocéfala ucraniana, que é uma terceira igreja, foram todas unificadas numa só. Claro que os russos ficaram furiosos com isso, né? Tanto os religiosos quanto os políticos, né? Porque isso praticamente corta a influência da Rússia sobre a Ucrânia, pelo menos a área que não está sob conflito armado, sobre a atuação dos chamados separatistas, né? Que na verdade são como que funcionários delegados dos russos lá dentro, né? Acontece que na Igreja Católica existe também um movimento desde a década de 60 de se transformar os greco-católicos ucranianos em patriarcado. Por consequência disso, se criaria uma unidade nacional muito mais forte. E é claro que os russos também não gostariam disso, né? Porque tornaria a Ucrânia mais firme quanto nação, né? E logo depois que a Igreja Ortodoxa Ucraniana recebeu a independência, recebeu a autocefalia, o Sviatolav Shevchuk, que é o líder dos bispos católicos greco-ucranianos, que não é um patriarca oficialmente, mas chamam de patriarca, enfim. Ele sondou a possibilidade, ele ventilou a possibilidade de se fundir as duas igrejas, a ortodoxa ucraniana e a greco-católica ucraniana em uma só. Então, enfim, aí se especula um pouco como seria essa nova autoridade, se seria uma igreja sobre o patriarcado de Constantinopla e a Santa Sé, Roma no caso, né? Enfim. Mas aí pensei, já pensaram a possibilidade disso acontecer, a consequência disso, né? Porque e aí a gente retoma aquela questão de Fátima que eu comentei nos vídeos passados. Quando Nossa Senhora pede a consagração da Rússia, ela está falando em conversão dela. Consagração é conversão. E na mensagem dos pastorinhos no dia 13 de julho de 17, no mesmo texto ela cita depois os sofrimentos que o Santo Padre, o Papa, teria que passar em função dos problemas da humanidade, né? Dos conflitos armados do mundo, dos chamados erros da Rússia que se espalhariam pelo mundo e acabariam por dissolver criar confusão na humanidade toda, né? Então, obviamente, a chamada
conversão da Rússia não é uma conversão ao mundo ortodoxo, sim ao catolicismo. Quer dizer, não sei se isso seria possível, mas se as igrejas greco-católica e ortodoxa da Ucrânia se fundirem, talvez fosse um passo para se concretizar esse processo, né? Um passo inicial. Não estou dizendo que isso vai acontecer, isso é meramente uma especulação, uma possibilidade talvez muito distante, né? Porque certamente teria muita resistência, né? E não foi coincidência que antes dessa visita, que foi entre os dias 5 e 6 de julho, o Vladimir Putin esteve no Vaticano dia 4 de julho, veja só. E claro, discutiram lá, a agenda discutia a Síria, a Venezuela, a Ucrânia também, né? Então, e existe uma agenda comum, pelo menos no discurso do Kremlin e do Vaticano, de se condenar e de se buscar uma defesa dos cristãos perseguidos no mundo, que é louvável, mas acontece que tu tem um ator que não é confiável, que é o governo russo, né? Quando teve aquele encontro do patriarca Kirill com o Papa Francisco em Havana, em 12 de fevereiro de 2016, né? A gente não pode esquecer que ali tu tinha a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa Russa, e tem um terceiro ator por trás, que não estava explícito, que é o Kremlin, que é o que muda o cálculo dessa relação aí. Então, bom, eu não sei dizer até que ponto isso foi ou não uma orientação do governo russo na época, mas não se pode ignorar essa influência do Estado, né, russo por trás dessas questões aí, ou como um dos atores, né. O que eu quero dizer é que se está se mexendo numa questão que é muito cara à Igreja Católica e as ortodoxas também, porque isso trata da divisão de mais de 1000 anos, de quase 1000 anos atrás, que na prática já era mais antiga, mas se consumou definitivamente em 1054. Em 1054 teve o cisma e não se voltou mais atrás disso, né? Teve tentativas, inclusive, mas elas foram todas abortadas ou foram até mesmo sabotadas, né, pelos líderes ortodoxos do mundo. Os greco-católicos são ortodoxos que em 1595 se uniram à Santa Sé, enfim, num ato solene, na antivéspera de Natal daquele ano. Então eles mantiveram todos os ritos dos ortodoxos, exatamente como é a liturgia, a chamada Divina Liturgia, só mencionou o Papa durante a celebração. Então, se for fundir as duas igrejas, entre os greco-católicos e os ortodoxos ucranianos, na prática não haveria mudança nenhuma, liturgicamente falando, né? Mas seria um peso enorme para o mundo cristão, porque isso pode até antecipar uma futura fusão, quem sabe, né? Como eu falei, isso é mera especulação minha, não sei se isso vai acontecer mesmo. Quem sabe, não sei. Talvez não aconteça nada, né? E a outra, quando o Putin teve com o Papa agora, dia 4 de julho, ele convidou ele para... Quer dizer, foi também ventilada a possibilidade dele ir para a Rússia, né? Eu não sei se essa possibilidade veio dele mesmo, ou de alguns religiosos, ou de especialistas, ouvido pela imprensa, ou a própria imprensa. Mas aí também te retorna a questão de Fátima, e aí tem um ponto que aparece não em Fátima, mas aparece meio que uma continuação de Fátima, que são as aparições de Nossa Senhora do Carmo de Garabandal. E lá ela cita explicitamente: quando o Papa for a Moscou, começarão conflitos na Europa. Opa! Quer dizer, aí tu vê que das duas umas, ou Deus está promovendo essa unidade e o bicho, o inimigo, está jogando tudo para estourar com o mundo, ou o bicho está fazendo tudo, não sei, né? Então, a gente só tem que rezar para que a unidade aconteça e que a chamada paz no mundo, que Nossa Senhora associa diretamente à consagração e conversão da Rússia, venha, né? E é claro, parênteses de novo importante, que Fátima, o centro dela não é essa consagração, e sim a devoção ao seu Imaculado Coração, que ela especifica em 26, a irmã Lúcia, onde também apresenta o mistério da Santíssima Trindade da Eucaristia, né? Que ela apresenta como a devoção através dos 5 primeiros sábados. Esta é a chave de Fátima. Garabandal vem depois, essa questão da unidade das igrejas vem depois, como consequência de tudo isso, a paz no mundo vem depois. Enquanto não houver a oração do Santo Rosário, não houver a devoção ao Imaculado Coração, e não houver, claro, a conversão diária, no sentido de
tornar pessoas melhores, pedir inspiração do Espírito Santo, as práticas de confissão, Eucaristia, missa, enfim. Ser um bom cristão, como se diz, né? Nada disso vai acontecer. Então, por mais que os Sviatoslav na Ucrânia e o patriarca, que é o Epifânios, vamos dizer que eles acordem com uma unidade, essa unidade não pode vir de cima, ela tem que vir dos corações de baixo, que vai fazer com que de cima haja de fato essa aproximação e unidade definitiva. Quem sabe, Deus sabe quando, né? Então tá certo. Boa noite a todos e Deus abençoe.